é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres nos espaços público e privado, dados e informações, com Sofia Toledo, socióloga. Olá a todas, meu nome é Sofia Toledo, eu sou de São Paulo, da cidade de São Paulo, do estado. Sempre nasci e cresci nas periferias ali de São Paulo e agora moro ali no Rio Pequeno também. Comecei a trabalhar na Fundação Perseu Abramo em 2018, num projeto chamado Reconexão Periferias, tanto trabalhando com movimentos sociais periféricos quanto o tema da violência de Estado. Agora eu estou como analista, pesquisadora analista no NOP, que é o Núcleo de Opinião Pública, Pesquisa e Estudos, também na Fundação Perseu Abramo. A minha formação, eu sou graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e defendi esse ano o mestrado em Sociologia também, e nesses temas tanto de territórios, culturas periféricas, raça, gênero e violência de Estado. Essa pesquisa, é importante contextualizar, ela é a terceira edição dessa pesquisa, a primeira edição foi em 2001, a gente entrevistou só mulheres no Brasil inteiro. A segunda edição, já em parceria com o SESC, foi em 2010, entrevistando não só as mulheres, mas como homens também, de todo o território nacional. E em 2023, mais uma parceria da Fundação Perseu Abramo com o SESC, entrevistando não só homens e mulheres de todas as macro-regiões, diversas idades, perfil racial, mas também a gente fez entrevistas em profundidade com mulheres cis e trans, para também conseguir compreender um pouco das diferenças e dos desafios que esses aspectos de gênero trazem para as mulheres trans também. E daí uma das coisas que a gente tem de transformação, comparando 2010 a 2023, a gente tem um aumento significativo, tanto das mulheres quanto dos homens que se declaram enquanto pessoas tanto pardas quanto pretas, né? Isso é algo que chamou bastante a nossa atenção. Um outro dado que a gente tem também é um envelhecimento da nossa sociedade, o envelhecimento das mulheres. Então, a gente, ao mesmo que tem essas mulheres mais envelhecidas, que muitas vezes já estão numa idade de aposentadoria, muitas delas também continuam, por exemplo, trabalhando. Ainda seguem em trabalhos informais. Além disso, a gente teve um outro ganho nos últimos 10 anos, que foi o avanço na escolaridade das mulheres e dos homens também. Então, houve um aumento na porcentagem de mulheres e homens que concluíram o ensino médio. No entanto, uma das diferenças de gênero é que a gente teve um aumento significativo na quantidade de homens que ingressaram ou concluíram o ensino superior, enquanto de mulheres ficou na faixa de 16% desde 2010, pelo menos nas nossas amostras, né? Então, isso dá algum parâmetro para a gente do qual é a característica dessas mulheres, tanto que estão no espaço público quanto no espaço privado, e como essa realidade ela é atravessada por tanto trabalhos fora de casa, trabalhos dentro de casa, por uma busca de sobrevivência mesmo, né? Então, esses são alguns dos cenários que a gente teve de transformação nos últimos 10 anos. Uma das coisas que eu acho que é interessante a gente pensar é
que de 2010 para 2023, a gente teve um aumento de 50% nas mulheres que são assistidas por programas ou benefícios sociais. Quem são essas mulheres, né? Então, antes era 21% em 2010, agora em 2023 era 33%. Majoritariamente são mulheres negras, majoritariamente são mulheres nordestinas e vai tendo cada vez mais mulheres mais jovens também, né? Além disso, a gente tem o dado sobre violência. Vou começar por aí, né, para a gente conseguir organizar, porque são vários. Mas o dado de violência é um dos aspectos que a gente teve uma piora. Para conseguir perguntar para as mulheres sobre a situação de violência, se elas já viveram algo assim, a gente primeiro pergunta e deixa elas responderem espontaneamente. Se já viveu algum tipo de situação, alguma agressão, alguma violência na vida. Aí 23% dizem que sim. E daí desses 23%, a maioria, 11%, vai apontar a violência física. Soco, chute, todo esse tipo de agressão. E daí a gente reformula a pergunta, apresentando vários tipos de situações que são violência moral, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, e pergunta para elas se elas já viveram algumas dessas situações. E daí de 23% aumenta para 50% as mulheres que já viveram alguma situação de violência. A violência psicológica e a moral, que estimulada espontaneamente era 1 ou 2%, cresce e vai para o primeiro lugar, ultrapassando inclusive a violência física. Então, coisas como xingamentos, como ofensas, como perseguições, todos esses fatores, eles começam a ser reconhecidos. Esse dado diz pra gente o quê? Que a gente tem um problema seríssimo em relação a reconhecer e a nomear as violências, né? Então, se pensa a violência enquanto só o bater, o chutar, o espancar e várias outras dinâmicas violentas que existem na nossa sociedade e que são marcadas por gênero, por raça, eles não são reconhecidos. Então, aí a gente já tem uma questão. Quando essa violência acontece, a maior parte delas não pediu ajuda. Então, a gente pergunta, você pediu ajuda para alguém? A ajuda, ela não precisa ser necessariamente uma denúncia oficial. Ela pode ser você conversar com uma amiga, você conversar com um familiar, você conversar com uma vizinha, e a maior parte não pediu ajuda. Quem pediu ajuda foi estimulado e incentivado a não denunciar, em especial pelos familiares, em 11% dos casos. Então, e daí quando a gente pergunta se foi feita alguma denúncia oficial, seja numa delegacia comum ou numa delegacia da mulher especializada, 71% das mulheres disseram que não. E daí também, novamente, a família aparece enquanto um espaço que incentiva essas mulheres a tanto não buscarem ajuda, quanto também não realizarem nenhum tipo de denúncia. E daí é um cenário que é bem ruim. Um dos avanços que a gente tem nesse sentido, nesse campo da violência de gênero, é que a Lei Maria da Penha, ela passa a ser muito mais conhecida. Então, hoje, 91% das mulheres e 89% dos homens conhecem a Lei Maria da Penha, entendem o que a Lei Maria da Penha é e que ela está ali para proteger as mulheres. Né? Só que ao mesmo a gente tem esse fator essa lei ela não é acionada, e daí isso se relaciona com outros dados que a gente tem também, porque daí quando a gente pergunta para as pessoas, tanto para os homens quanto para as mulheres, a sociedade brasileira ela é uma sociedade machista, o machismo ele é muito reconhecido, então quase 100% majoritariamente das pessoas disseram sim, o Brasil, a nossa sociedade é muito machista. Quando você pergunta para os homens se eles são machistas, 1 a cada 10 que assume ser. Então, a gente vive esses problemas, que são questões sociais, problemas sociais que eles são muito graves, eles são muito sérios, e daí eles são reconhecidos, todo mundo percebe que existe, mas ninguém se vê como parte do problema. Então, ninguém atua também como parte da solução para esses problemas. E eu acho que no campo da violência, o que a gente tem dá um pouco para a gente essa noção. E essas mulheres que estão sofrendo situações de violência, a gente, né, por mais que tenha alguns recortes, tem a questão racial que tem um peso, tem a questão regional que tem um peso. Então, o Nordeste, por exemplo, é uma região onde os dados de violência contra a mulher, eles são bem altos e é das regiões onde, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é menos conhecida quando comparada às outras regiões. Então, a gente tem esses avanços, mas, de qualquer maneira, a gente percebe que desde as meninas de 15 anos até senhoras de mais de 60 anos passam por situações de violência, assim como também essa mesma dificuldade de falar sobre, de buscar ajuda,
continua como um problema, né? E daí eu acho que isso vai se relacionar com parte do que a gente estava conversando também, né? Que é essa questão do quais são as formas que essas pessoas, essas mulheres têm de sair da situação de violência que elas estão, né? Quando a gente olha o mercado de trabalho e a parte do trabalho remunerado, a gente percebe que 44% das mulheres estão ganhando até um salário mínimo. Quem são essas mulheres? Elas são 49% são negras, 56% moram no Nordeste, 52% têm crianças com idade de estar na creche, ou seja, 0 a 3 anos. Né? Então, esse é o perfil das mulheres que estão ganhando até um salário mínimo e que estão, por exemplo, é um perfil semelhante às que estão acessando esses benefícios e programas sociais. E daí, conforme a gente vai olhando também essas mulheres, qual é o perfil delas, aonde elas estão, a gente vê que de 2010 para 2023 a gente teve um aumento da quantidade de mulheres que são as únicas provedoras da casa. Elas são responsáveis pela renda familiar. E daí, em 2023, isso chegou a 49%. E quando a gente olha, é esse mesmo perfil. Majoritariamente, 66% são mulheres negras. E daí, as autodeclaradas enquanto pretas é ainda maior, porque 72% delas estão como provedoras. E a gente tem uma outra mudança aí, que é de 2010 para 2023, a gente tem um aumento nas mulheres, as meninas, adolescentes, jovens, que têm de 15 a 17 anos, virando provedoras também. 88%. Então, cada vez essas mulheres que elas são racializadas, que elas estão num outro contexto periférico, num outro contexto econômico, o tipo de responsabilidade que se assume é uma responsabilidade familiar. Aumentou muito e esses dados mostram isso. E daí, quando a gente vai olhar como que essas mulheres elas estão inseridas no mercado de trabalho, elas estão basicamente no mercado informal, né? Que era parte também do que a gente estava conversando. 58% das que estão entre a população economicamente ativa, elas estão no trabalho informal. 32% estão no que a gente chama como trabalho por conta própria. Ou seja, elas não têm CNPJ, elas não têm MEI, são bicos. Então, e daí quando a gente olha também entre até, né, considerando tanto a população economicamente ativa como inativa, e compara entre os homens e as mulheres, e daí lógico que vão ter diferenças a partir de raça, a partir da região, mas as mulheres em média ganham 40% a menos do que os homens. E em funções semelhantes. Então, a gente tem todas essas barreiras que vão muitas vezes impedindo, quando a gente olha de 2010 para cá, por mais que a gente tenha tido alguns avanços, essa pesquisa ela mostra muito como o peso da raça, o peso do território, qual vai ser o futuro dessas mulheres sem aposentadoria, como que elas vão fazer. Mas ainda assim, você tem esse cenário, entende? Então a gente teve muitas dificuldades. Eu acho que mais um dado que talvez seja interessante a gente pensar, para pensar essas várias jornadas que essas mulheres vão enfrentando, é a parte do cuidado, né? Então, quando a gente pergunta, né, quem é responsável pelos afazeres domésticos, pelo cuidado com a casa, 93% dos lares tem uma mulher como responsável por esse cuidado, né? E isso não alterou. Praticamente fica dentro da margem de erro. Então, a gente pode dizer que em 10 anos a gente não avançou quase nada em relação a isso. Aí é muito curioso, porque tem um dado que a gente pergunta, né, se eles... Eu estou tentando pegar aqui para ser mais precisa, né? Mas tem uma pergunta que a gente faz que é em relação a essa divisão de cuidados e 91% das mulheres e 88% dos homens acham que o trabalho doméstico ele deveria ser dividido igualmente entre homens e mulheres. E isso meio que se segue estável desde 2001. Mas daí tem algumas frases que a gente vai apresentando e vai perguntando se as pessoas concordam ou não. E daí, 29% das mulheres e 41% dos homens consideram que as meninas devem ajudar mais nas tarefas domésticas do que os meninos.
Então, esse é o cenário que a gente tem. A gente tem explicitamente as mulheres responsáveis por esse trabalho doméstico, mulheres e homens reconhecendo que isso deveria ser dividido, mas não é. E ainda uma ideia de que a educação das crianças, ela deve ser uma educação generificada e que vai condicionar as meninas a assumirem, aprenderem a limpar, a cuidar, porque isso vai preparar elas para o futuro delas. Então, a gente vive essas contradições e que, infelizmente, a gente acabou não tendo muitos avanços nos últimos anos, né? Hoje a aula foi sobre mulheres nos espaços público e privado, dados e informações, com Sofia Toledo, socióloga.